George Washington nasceu no condado de Westmoreland em 22 de fevereiro de 1732, morreu Mount Vernon, 14 de dezembro de 1799. Foi um líder político, militar, agricultor, empresário do tabaco e estadista norte-americano. Um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente daquele país de 1789 a 1797. Anteriormente, liderou as forças patriotas à vitória na Guerra de Independência. Presidiu a Convenção Constitucional de 1787, que elaborou a Constituição e estabeleceu o governo federal. Washington foi denominado o pai da pátria por conta de sua liderança na formação dos Estados Unidos. Nascido em uma rica família, Washington recebeu seu treinamento militar inicial e funções de comando com o Regimento da Virgínia durante a Guerra Franco-Indígena. Foi mais tarde eleito membro da Câmara dos Burgueses da Virgínia e designado como delegado para o Congresso Continental, que o nomeou como comandante-em-chefe do Exército Continental. Comandou as forças norte-americanas aliadas à França até a derrota e rendição dos britânicos durante o cerco de Yorktown. Renunciou à sua comissão militar após o Tratado de Paris em 1783. Washington desempenhou um papel fundamental na adoção e ratificação da Constituição, sendo duas vezes, de 1788 a 1789 e em 1792, eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. Na presidência, estabeleceu um governo nacional forte e bem financiado, permanecendo imparcial na feroz rivalidade entre seus ministros Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. Durante a Revolução Francesa, proclamou uma política de neutralidade ao sancionar o Tratado de Jay. Estabeleceu precedentes duradouros para o cargo de presidente, incluindo o título Senhor Presidente e o formato do gabinete executivo, sendo que seu discurso de despedida é amplamente considerado uma declaração proeminente sobre o republicanismo. Washington possuía escravos e, acreditando que estaria preservando a unidade nacional, apoiou medidas aprovadas pelo Congresso para proteger a escravidão. Mais tarde, preocupou-se com a instituição da escravidão e libertou seus escravos em um testamento de 1799. Esforçou-se para assimilar os povos nativos na cultura anglo-americana, mas combateu a resistência indígena durante momentos que registraram conflitos violentos. Era membro da Igreja Anglicana e da maçonaria, defendendo ampla liberdade religiosa enquanto exercia as funções de general e presidente. Após sua morte, foi elogiado como primeiro na guerra, primeiro na paz e primeiro no coração de seus compatriotas. Foi homenageado por monumentos, arte locais, selos e moeda, e muitos estudiosos e pesquisas o classificam entre os melhores presidentes dos Estados Unidos. A família Washington era uma rica família da Virgínia que fizera fortuna com a especulação imobiliária. O bisavô de Washington, John Washington, imigrou em 1656 de Sulgrave, na Inglaterra, para a colônia inglesa da Virgínia, onde acumulou 5.000 acres, 2.000 hectares de terra, incluindo Little Hunting Creek no rio Potomac. George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732, em Pops Creek, no condado de Westmoreland, Virgínia, sendo o primeiro de 6 filhos de Augustine e Mary Ball Washington. Seu pai era um juiz de paz e uma figura pública proeminente que também teve outros 3 filhos fruto de seu primeiro casamento com Jane Butler. A família se mudou para Little Hunting Creek em 1735, e então para Ferry Farm, próximo a Fredericksburg, Virgínia, em 1738. Quando Augustine morreu em 1743, Washington herdou Ferry Farm e 10 escravos. Seu meio-irmão mais velho, Lawrence, herdou Little Hunting Creek e rebatizou-o de Mount Vernon. Washington não teve a educação formal que seus irmãos mais velhos receberam na Plebe Grammar School na Inglaterra, mas aprendeu matemática, trigonometria e agrimensura. Era um desenhista e cartógrafo talentoso. No início da idade adulta, escrevia com força considerável e precisão. No entanto, sua escrita exibia pouca perspicácia ou humor. Em busca de admiração, status e poder, tendia a atribuir suas deficiências e falhas à ineficácia de outra pessoa. Washington costumava visitar Mount Vernon e Belvoir, a plantação que pertencia ao sogro de Lawrence, William Fairfax. Fairfax se tornou patrono e pai substituto de Washington, que passou um mês em 1748 com uma equipe examinando a propriedade no Vale do Shenandoah, pertencente a Fairfax. No ano seguinte recebeu a habilitação de agrimensor pela Faculdade de William e Mary. Fairfax nomeou o agrimensor do condado de Culpeper, Virgínia, e ele se familiarizou com a região da fronteira, deixando o emprego em 1750.
Em 1752, comprou quase 1.500 acres, 600 hectares, no vale e possuía ao todo 2.315 hectares.